No próximo capítulo da novela Três Graças, Gerluce deixa o quarto das Três Graças em silêncio absoluto, deslizando pela escada sem que Arminda perceba. A mulher sabe que qualquer deslize pode custar caro. Leva consigo um envelope, algo que não deveria estar em suas mãos, e desaparece pela lateral do casarão, com o coração acelerado. Lá fora, o vento frio parece sussurrar segredos. Enquanto isso, Lorena tenta distrair Meg das tensões da casa, incentivando a jovem a ligar para Júnior. Não dá para viver de dúvidas, Meg. Liga e fala o que sente. Insiste com aquele tom firme de quem já se arrependeu de calar. Meg, dividida entre o orgulho e o amor, respira fundo e pega o celular, sem saber que esse telefonema vai reabrir feridas antigas. Viviane, por sua vez, busca refúgio em Gerluce, pedindo conselhos depois que Leonardo volta a procurá-la. Desabafa, aflita. Mais tarde, Paulinho se encontra com Gerluce, mas o clima é tenso. Ramalho surge de surpresa e o questiona. O que você quer com ela? Paulinho endurece o semblante e responde sem titubear. Não quero mais ver você na minha região, entendeu? O recado é claro. No entanto, Gilmar observa tudo à distância, vendo Gerluce sair do carro de Paulinho. Ele não é visto, mas grava mentalmente cada detalhe. Sabe que aquela informação pode valer ouro. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na Fundação, Ferete descobre que Paulinho abordou Ramalho e imediatamente manda Macedo cancelar qualquer investigação. Não quero rastros nem perguntas, tudo acaba aqui, ordena. Enquanto isso, Meg comenta com Lorena sobre Lucélia, insinuando que a mulher está se aproximando de alguém perigoso. E em outro canto, Joelle fecha os olhos e se recorda do dia em que conheceu Raul. O início de uma história que ainda vai cobrar seu preço. Uma reviravolta emocional e moral vai colocar Gerluce diante do maior dilema de sua vida. A moça, movida pelo desejo de fazer justiça e salvar o povo da chacrinha, tomará uma atitude ousada e perigosa: procurar o próprio pai, Joaquim, um homem com quem rompeu laços há muitos anos, para propor um plano que beira o crime: roubar a lendária estátua das Três Graças. A decisão não nasce do impulso da ambição, mas sim da revolta. Gerluce descobre que os remédios distribuídos pela Fundação Ferete estão sendo falsificados, colocando em risco a vida de dezenas de moradores carentes. Sentindo-se impotente diante da corrupção que domina a cidade, ela enxerga na estátua uma saída desesperada. Se a justiça não vem, eu mesma vou criá-la, murmura, encarando a imagem das três figuras esculpidas no quarto da mansão de Arminda, como se pedisse permissão aos deuses da própria arte. Determinada, Gerluce parte em busca de Joaquim, um homem de passado sombrio e conhecido por seus golpes. O reencontro entre pai e filha é tudo, menos afetuoso. O primeiro impacto é de hostilidade pura. Joaquim, ao ouvir alguém bater em sua porta, pensa ser Misael, um antigo comparsa, e grita do lado de dentro: "Se veio me pedir perdão por ter nascido, tudo bem, eu te perdoo. Desde que nem atravesse o portão. Vai viver sua vida e esquece que eu existo." Mas quando o portão se abre e ele vê Gerluce, o silêncio se instala. A moça o encara com firmeza, os olhos duros, como se carregassem anos de abandono e dor. "Você falou em perdão?" retruca. "Se tem alguém aqui que devia fazer isso, não sou eu." Joaquim tenta disfarçar o impacto, ri com ironia, mas por dentro sente o peso do passado. Gerluce, por outro lado, não está ali para resgatar memórias. Está ali por um propósito. "Não se preocupe, não vim te pedir para me chamar de filha. Eu vim te propor um negócio. Metade do que você guardava aqui já era roubado mesmo, né? Então vamos fazer um roubo que preste dessa vez." Joaquim arregala os olhos, surpreso com a audácia. "Roubo que preste? E desde quando a mocinha da cidade resolveu virar criminosa?" Ela, sem hesitar, explica seu plano: vender a estátua
e usar o dinheiro para comprar remédios legítimos, salvando quem depende dos falsificados da fundação. Aquela estátua não vale nada para eles, mas vale a vida de muita gente. Você entende isso melhor do que ninguém, pai. O homem acende um cigarro pensativo. E se eu disser que não quero me meter? Provoca. Então eu vou sozinha, responde Gerluce, olhando-o com um brilho que mistura coragem e desespero. Mas seria melhor se fosse comigo. Você conhece os caminhos, os colecionadores, os compradores? Eu só quero o dinheiro certo, não o sangue errado. Joaquim tenta disfarçar o orgulho que sente ao ouvir a firmeza da filha. Você tem o mesmo fogo da sua mãe e o mesmo jeito de se meter em encrenca. Gerluce ignora o comentário e o pressiona. Vai me ajudar ou vai continuar escondido atrás dessas paredes mofadas, fingindo que nunca teve uma filha? O velho malandro se irrita, mas também se reconhece nela. Tá bom, mocinha, mas se der errado, é você quem paga o preço. Eu já paguei o meu. A parceria improvável está formada. Gerluce e Joaquim começam a planejar o golpe com cuidado, analisando rotas, horários e seguranças da mansão. Joaquim mostra mapas antigos da região e indica um túnel que liga o antigo casarão ao bosque. Foi feito para fugir de fiscal na época do contrabando. Ninguém lembra mais disso. Se quiser roubar a estátua, vai ter que entrar por lá. Enquanto isso, Arminda sente um pressentimento estranho. Naquela mesma noite, ela comenta com Ferete. Há dias que sinto um vento diferente soprando por essas paredes, como se alguém estivesse me observando. Ferete, sempre cético, ri e diz que é paranoia. Mas o destino já está se movendo. Na chacrinha, Viviane percebe o comportamento inquieto da amiga. Gerluce, o que você está tramando? Pergunta. A mocinha hesita, tenta mudar de assunto, mas Viviane insiste. Eu te conheço. Esse olhar é o mesmo de quando você decidiu enfrentar o Ferete. Gerluce abaixa a cabeça, emocionada. Dessa vez é maior, Vivi. É por todos nós. Nos dias seguintes, Joaquim volta a mostrar suas habilidades de malandro. Disfarçado, ele se infiltra nos arredores da mansão para observar o movimento dos guardas. Ainda são os mesmos cães velhos de sempre. Um bom uísque e uma história triste distraem qualquer um deles, comenta divertido. Gerluce o repreende. Não é brincadeira. Se der errado, a culpa cai toda em mim. A preparação é minuciosa. Gerluce se encarrega de estudar os horários de Arminda e dos empregados. Ela descobre que todas as noites, por volta das 11, a patroa se tranca no escritório para conversar com Ferete. É a brecha que eles precisam. Joaquim, por sua vez, começa a construir uma réplica da base da estátua. Se tirarem e deixarem o pedestal vazio, o sumiço vai ser notado. Mas se deixarmos algo no lugar, pode demorar dias até perceberem. A tensão cresce. Entre uma conversa e outra, pai e filha se aproximam, ainda que tentem negar. Joaquim se surpreende com a força e a ética da moça, enquanto ela, aos poucos, enxerga no velho trapaceiro um homem que o tempo castigou, mas não destruiu completamente. Numa noite chuvosa, Gerluce confessa. Sabe por que escolhi você para isso? Porque, apesar de tudo, eu sei que você não vai entregar ninguém inocente. E porque eu queria ver se ainda tinha um pouco de mim em você. Joaquim disfarça a emoção com sarcasmo. Se tem uma coisa que você puxou de mim, é a teimosia. Do outro lado, Viviane sente o coração apertado. Ela percebe que Gerluce está prestes a atravessar uma linha sem volta. Se fizer isso, vai perder tudo o que construiu. Mas Gerluce responde com calma. Se eu não fizer, perco algo ainda maior, a fé das pessoas. A tensão vai atingir o auge quando Joaquim e Gerluce, vestidos de preto e cobertos pela escuridão, se aproximarem do Jardim das Três Graças. O som distante dos grilos se mistura à batida dos corações. Joaquim sussurra. Última chance de desistir. Gerluce responde. Já desisti de muita coisa. Dessa vez não. O vento sopra forte sobre os jardins do casarão de Arminda
balançando as folhas e apagando parte da luz dos refletores. É o cenário perfeito para o golpe que Gerluce e Joaquim vinham preparando há dias. Silenciosos, os dois se movem como sombras. Joaquim, com a agilidade de quem conhece o terreno, guia a filha pelo túnel subterrâneo que dá acesso direto ao P4. "Não fala nada, só pisa onde eu pisar", sussurra o velho, enquanto segura a lanterna coberta com um lenço. O som abafado dos passos ecoa no corredor úmido, e cada goteira parece um relógio marcando o tempo que eles têm antes que alguém perceba. Quando chegam ao fim do túnel, Gerluce se depara com a imponente estátua das Três Graças, banhada por uma luz pálida de luar. Por um instante, hesita. "É mais bonita do que eu lembrava", murmura, tomada por um sentimento que mistura culpa e reverência. Joaquim a observa de soslaio e comenta: "Bonita sim, mas não vale uma vida. Lembra disso." Os dois iniciam o trabalho rápido e preciso. Joaquim retira as travas de segurança da base, enquanto Gerluce envolve a escultura em panos grossos para evitar o barulho do metal. O plano está funcionando perfeitamente, até que um som distante quebra o silêncio. "Tem alguém aí?" grita um segurança surgindo com uma lanterna na mão. O pânico toma conta de Gerluce. Joaquim reage instintivamente, apaga a luz e puxa a filha para trás de uma coluna. Ele se aproxima, confuso com o barulho. "Deve ser o vento", diz, e se afasta, resmungando. O susto serve de alerta. Joaquim se apressa. "Vamos, menina, antes que esse vento vire tempestade." Em minutos, a estátua é removida do pedestal e colocada em um carrinho coberto. Os dois seguem novamente pelo túnel, levando consigo o símbolo da cidade e o início de um escândalo que pode abalar Três Graças. Na saída, o carro velho de Joaquim os espera escondido sob uma lona. O velho dirige em silêncio, atento aos faróis que cruzam a estrada. Gerluce olha pela janela, vendo a cidade adormecida. "Eles acham que é pecado roubar", diz baixinho. "Mas pecado é deixar o povo morrer com remédio falso." Joaquim, com um meio sorriso, responde: "Você tem o dom de me deixar com a consciência pesada e aliviada ao mesmo tempo." Horas depois, já no barracão da chacrinha, Gerluce entrega a estátua a Paulinho, que ficou responsável por contatar o comprador estrangeiro. O dinheiro será usado para comprar remédios originais e distribuir anonimamente pela comunidade. "Se alguém descobrir, eu assumo tudo", diz ela, convicta. Paulinho tenta argumentar: "Você não precisa se sacrificar sozinha." Mas Gerluce é categórica: "Se alguém tem que pagar por isso, que seja eu. O erro começou comigo." Enquanto isso, em sua mansão, Arminda desperta no meio da noite com um pressentimento sufocante. A estátua desapareceu. Um grito ecoa pela casa: "Ferete! Chamem a polícia! As Três Graças foram roubadas!" Bagdá arma um confronto de cortar o fôlego, e quem paga o preço é Arminda. Sim, a Dona Cobra, a rainha das humilhações, vai provar do próprio veneno. E não será bonito. Tudo começa com Raul, atolado em dívidas que ele próprio não consegue pagar. O homem vira presa fácil para credores de rua e pequenos agiotas. Vultos que não pedem prazo, pedem sangue. Raul, acuado, faz o que muitos fazem quando a sorte passa. Esconde a cabeça e torce para que alguém mais forte resolva. Só que Bagdá não é pessoa de resolve por bondade. Ele resolve por interesse. O traficante da chacrinha vê ali uma oportunidade. Empréstimo transformado em chantagem, dívida transformada em moeda de troca. E quem, dentro da casa grande, tem carteira gorda e fama de achar que está acima de tudo? Arminda, claro. Arminda e Ferete, a dupla de aparente poder e deboches, estavam acostumados a manipular situações. Ferete, amante meloso, mas cúmplice calculista, acreditava que com sua lábia e a influência de Arminda conseguiriam dar a volta por cima. A arrogância virou isca. Bagdá exigiu pagamento, e o que era conversa foi virando risco. Uma emboscada fria, rápida e protelada.
Arminda e Ferete acordam num cativeiro improvisado, entre paredes úmidas e um cheiro de pólvora e fezes, coisa de quem vive da impaciência dos devedores. Arminda, acostumada a mandar e humilhar, perde o controle. A dondoca, que faz escárnio até de oração alheia, se vê encolhida. Pela primeira vez em muito tempo, o coração da vilã aperta. Ela tenta manter o verniz, faz piadas secas, provocações, tudo inútil diante de homens que não compram sarcasmo. O medo que surge é novo, uma mistura de nojo, pânico e a sensação claustrofóbica de ser finalmente pequena. Arminda tenta negociar com a única arma que conhece: sedução. "Me deixa ir, meu bem", ela diz num coachar calculado, aproximando-se de Bagdá como se flirt fosse custo zero. É uma cena quase kafkiana. A mulher que humilhou tantos agora tentando usar o corpo como trunfo. Ridículo? Sim. Triste? Muito. Bagdá, por sua vez, não é homem que se vende por elogios. Ele se irrita, não porque a oferta seja depravada, mas porque sente que a presa quer manipular novamente. "Ou você me paga ou eu te mato." Ele cospe, sem rodeios. Bagdá tem a voz seca, como quem já viu muita traição e aprendeu a cobrar juros em sangue. Ele lembra a Arminda que o filho dela já lhe deve, um débito que para Bagdá não é só financeiro, é pessoal, é humilhação, a chantagem vira ultimato, a ameaça é clara, pontual, um prazo, um recado e a promessa de que raios cairão se o combinado não for cumprido. Ferete tenta interceder com bravatas, mas quando alguém que vive de violência sente que a polícia pode aparecer, o instinto de fuga fala alto. O plano de Bagdá sempre teve uma margem de segurança. Não se envolve com grandes problemas. E no exato momento em que o ar se carrega de tensão, passos, vozes do lado de fora, Bagdá opta por correr. Ele foge, mas não sem deixar marca. Um bilhete rasgado, um recado sibilino, um aviso que cheira a sangue. "Desta vez passou. Mas você está na minha vista, Raul. Não vai escapar, frio, direto." A frase fica pendurada no ar como uma sentença. Então entra Paulinho, o herói inesperado. Raul, sem saída, chamou ajuda. Nem herói, nem santo. Apenas um sujeito disposto a arriscar para salvar o próprio. Paulinho chega com olhos de quem não calcula glórias. Entra na cena. A intervenção não vira cena de novela clichê com tiros e heroísmo em câmera lenta. É prática, suada, cheia de pequenos empurrões e xingamentos. Bagdá foge no limiar da captura. A polícia não chega a tempo. O perigo é real. E a ruína de Arminda vira espetáculo íntimo. A vilã deixa para trás a máscara e mostra as mãos trêmulas, a voz baixa, o olhar perdido. Dias depois, a história continua a sangrar nas conversas da cidade. Bagdá reaparece, não para pagar, mas para assinalar território. O encontro com Raul é curto, brutal e definitivo. "Daquele vez passou, mas agora você está na minha vista e não vai escapar." Ele repete, como quem marca uma conta a vencer. Raul fica pálido. Arminda, por sua vez, sente as paredes do poder tremerem. A humilhação pública não é só o cativeiro. É a certeza de que a vilã, tão acostumada a arquitetar quedas alheias, agora precisa de piedade alheia. E o estrago é maior do que só uma ameaça. A reputação de Arminda começa a rachar. Na alta roda social, a notícia corre como pólvora. Arminda foi capturada por conta das dívidas do filho. Aquelas vozes que antes se curvavam agora cochicham. Será que ela perdeu a mão? O orgulho dela vira alvo. Ferete, que até então sorriu sempre ao lado, passa a ter explicações a dar, e sua posição ao lado da vilã se fragiliza. A casa que ela dirigia com punho firme começa a sofrer cobranças internas. Aliados mudam de lado, servos sussurram e rivalidades longas, como tramas de tapeçaria, começam a desfazer-se. Ainda que Bagdá tenha fugido, seu recado não foi em vão. O calendário de ameaças tem data marcada. Raul agora é observado.
E Arminda, a grande manipuladora, descobre que humilhar é um jogo perigoso quando jogado contra quem não teme nada. O que vem a seguir? Vingança? Pagamento? Uma jogada de mestre que restaure a antiga rainha? Ou o começo do fim, com Arminda aprendendo na pele que o jogo do poder também é jogo de pernas curtíssimas? Espere encontros fechados à meia luz, alianças improváveis, humilhações que viram motor de redenção ou de queda final. Paulinho voltará ao centro como figura que mexe no prato sujo da cidade. Ferete terá que escolher entre lealdade e sobrevivência. E Bagdá, sempre à espreita, lembrará que dívida com ele não se resolve com desculpas. Resolve-se com sangue, silêncio ou fuga. Arminda? Essa vai ter que aprender a olhar o próprio reflexo no espelho sem rir. Bagdá não some de cena. Ele ronda a cidade como um fantasma. Raul tenta fingir normalidade, mas vive atormentado. Cada passo que dá, cada sombra que o segue, parece ter o cheiro do medo. Arminda, por sua vez, tenta reconstruir a imagem de mulher poderosa. Sai de casa impecável, esbanja perfumes caros, sorri forçado nas reuniões da fundação. Mas por dentro, está desmoronando. O olhar perdido denuncia que a dondoca sente algo que nunca sentiu. Vulnerabilidade. Ferete percebe. Ele, que sempre se alimentou da força dela, agora se vê ao lado de uma mulher frágil, que perdeu o domínio do jogo, e o relacionamento dos dois começa a ruir. A parceria, que antes era baseada em interesses e cumplicidade criminosa, se transforma em um duelo silencioso. Ferete passa a desconfiar que Arminda vai entregá-lo para salvar a própria pele. Já ela, em pânico, teme que o amante a traia primeiro. Entre olhares duros e frases cortadas, o amor doentio vira campo minado. Enquanto isso, Paulinho continua de olho em Raul. O rapaz sente que a confusão não acabou. Ele volta à chacrinha para tentar arrancar de Bagdá alguma confissão, mas o traficante é esperto, ri da cara dele e diz apenas: "Um dia a conta chega, moleque. Para todos vocês é um aviso." Paulinho entende que o perigo ainda está à espreita, e está certo. Observa cada passo, pronto para agir. Arminda corta o salário de Gerluce por atraso e a humilha. O público vai testemunhar mais uma demonstração de crueldade de Arminda, que não mede esforços para humilhar quem ousa contrariá-la. Desta vez, a vilã voltará suas garras contra Gerluce, a fiel funcionária que, mesmo em meio ao cansaço e às humilhações, segue lutando para sustentar a casa e manter a própria dignidade. O episódio, que começa com uma conversa aparentemente banal, acabará em um dos momentos mais revoltantes da novela. Tudo começa quando Gerluce chega à mansão Ferete com a pontualidade de sempre. São 11h58 da manhã, e ela atravessa o portão de ferro com o avental dobrado nos braços e o olhar cansado, mas firme. A cuidadora sabe que qualquer deslize pode ser usado contra ela. Arminda adora encontrar motivos para descontar, reclamar, ou pior, fazer comentários venenosos sobre sua origem humilde. Enquanto arruma o cabelo no espelho do corredor, Gerluce escuta risadas no salão. Arminda está sentada com Josefa, saboreando um café caro e espalhando veneno com o mesmo requinte de quem serve porcelana importada. Nesse instante, Gerluce entra na sala. O silêncio se instala por um breve momento. Ela percebe o desconforto, mas não imagina que está prestes a se tornar o novo alvo da patroa. "Com licença, dona Josefa." "Boa tarde, dona Arminda." A vilã sorri com ironia, fingindo polidez. "Boa tarde? Já é meio-dia, Gerluce. A senhora está atrasada." Gerluce se espanta. "Atrasada? Eu cheguei antes do meio-dia, dona Arminda." "Chegou sim, mas ficou aí parada, conversando, rindo, se distraindo, enquanto o relógio não parava. E o tempo, minha cara, é dinheiro. Portanto, vou descontar metade da sua diária." O sangue de Gerluce ferve. "Com todo respeito, dona Arminda, a senhora é quem puxou o assunto comigo. E você podia ter se calado."
Bastava dizer que estava aqui para trabalhar. Eu me recolheria. Mas preferiu ficar de prosa, não foi? A tensão se espalha pela sala como uma névoa densa. Josefa observa em silêncio, indignada, mas evita intervir. Sabe que cada palavra sua é usada por Arminda como munição. Dona Arminda, a senhora sabe que eu nunca cheguei atrasada. Sempre fiz meu serviço direito. Direito? Quem decide o que é direito aqui sou eu. E para mim o certo é simples. Passou do meio-dia, é tarde. E como você começou tarde, recebe menos. Questão de justiça. Gerluce tenta argumentar, mas a patroa não permite. Chega, Gerluce. Assunto encerrado. Hoje só metade da diária. E agradeça por eu não descontar mais, porque já estou cansada das suas caras de santa ofendida. As palavras cortam como navalha. A empregada engole o choro e abaixa a cabeça. A humilhação é tamanha que Josefa se levanta e tenta interceder. Arminda, por Deus, pare com isso. Essa mulher trabalha mais do que todas as suas funcionárias juntas. Mãe, não se meta. Aqui, quem administra a casa sou eu. E, se Gerluce não está satisfeita, pode ir embora. Gerluce respira fundo. Por um instante, pensa em largar tudo. Eu fico, dona Arminda, porque diferente da senhora, eu não fujo do trabalho. A resposta deixa a vilã em fúria. Como se atreve a me desafiar dentro da minha casa? Josefa intervém de novo. Você ouviu o que ela disse, Arminda? E ouviu bem. Se há alguém fugindo do trabalho aqui, é você que vive de mandar e humilhar. Arminda aperta os punhos, mas, percebendo que não vencerá no grito diante da mãe, recua. Está bem, dona Josefa, mas aviso. Da próxima vez essa mulher não pisa mais aqui. Gerluce vai para a cozinha em silêncio. Lá, desaba. As lágrimas caem no avental enquanto ela limpa a pia. Cada palavra de Arminda ecoa em sua cabeça, como um lembrete cruel de que a dignidade custa caro. Enquanto isso, na sala, Josefa encara a filha com um olhar que mistura decepção e cansaço. Você ainda vai pagar caro por esse seu veneno, Arminda. A vida cobra, minha filha. E quando cobrar, não vai sobrar ninguém para te defender. Mas Arminda, cega pela arrogância, apenas dá um sorriso amargo. A vida cobra dos fracos, mamãe. Eu só cobro dos que me devem. No final da tarde, Ferete chega a casa. Arminda, teatral, corre até ele e se faz de vítima. Querido, você não imagina o que essa Gerluce me aprontou. Chegou atrasada, me respondeu, e ainda quis discutir. Uma funcionária insolente. Ferrete, distraído e mais preocupado com os negócios da fundação, mal lhe dá atenção. Resolva isso do seu jeito, Arminda. Desde que não me envolva, faça o que quiser. Satisfeita, a vilã sente que tem carta branca. Mas o que ela não imagina é que Gerluce, aos poucos, começa a despertar a compaixão de Josefa, e a idosa passará a enxergar na cuidadora a única pessoa de confiança dentro daquela casa envenenada. Nos bastidores da mansão, o clima ficará cada vez mais tenso. Gerluce, magoada, decidirá registrar suas horas de trabalho em um caderno escondido, como forma de provar os abusos que vem sofrendo. Essa simples atitude se tornará uma bomba relógio. O registro servirá como prova no futuro, quando Arminda for confrontada por suas injustiças. E o destino ainda reserva mais reviravoltas. Viviane descobrirá o ocorrido e incentivará Gerluce a não se calar. Você não é empregada, é ser humano, e ninguém tem o direito de te humilhar assim, dirá emocionada. A vilã ordenará que Macedo investigue os passos da cuidadora, desconfiando de que ela possa estar reunindo informações contra a fundação. A perseguição começa em silêncio, com olhares atravessados e sussurros nos corredores da mansão. A tensão entre patroa e empregada crescerá a cada capítulo. Arminda, obcecada pelo controle, tentará desmoralizar Gerluce diante dos outros funcionários, inventando boatos e plantando mentiras. Mas a verdade, como sempre, encontrará um jeito de emergir.
e quando vier à tona, será devastadora. Nos próximos capítulos, o público verá Josefa tomar uma atitude inédita. Ela decidirá recontratar Gerluce por conta própria, desafiando a própria filha. Será o início de uma guerra fria dentro da mansão, onde o poder e a moral se enfrentarão em silêncio, e onde cada palavra, cada olhar e cada ato de humilhação se tornará uma arma carregada. A tensão dentro da mansão se torna insuportável. Desde o episódio da humilhação, Gerluce passa a andar pelos corredores como uma sombra. Fala pouco, trabalha em silêncio e evita cruzar o olhar de Arminda. Mas cada gesto seu é vigiado. A vilã paranoica sente que perdeu o controle da situação e começa a agir com mais crueldade ainda. Certa tarde, enquanto limpa o jardim, Gerluce é surpreendida por Arminda. "Está varrendo o quê? A terra não paga o seu salário, Gerluce. Vá limpar o corredor do andar de cima." "Já limpei, dona Arminda. O piso ainda está secando." "Secando? Pois vá enxugar com um pano. Aqui não tem tempo para esperar." Gerluce respira fundo e obedece. Mas quando vira as costas, Arminda murmura com desdém. "Pobres. Sempre acham que o suor apaga a origem." No dia seguinte, Viviane aparece na mansão para falar com Josefa sobre a fundação, mas acaba ouvindo parte da discussão entre mãe e filha. Josefa, cansada das grosserias, explode. "Você transformou esta casa num inferno, Arminda. Ninguém mais aguenta viver sob o seu comando." Viviane, ao ver Gerluce chorando na varanda, se aproxima e pergunta o que está acontecendo. A cuidadora hesita, mas decide falar. Conta tudo: as humilhações, os descontos, as ameaças veladas. Viviane fica indignada e garante que não vai deixar isso impune. O clima vai esquentar na Fundação Ferretti, e a mocinha Gerluce acabará colocando sua própria vida em risco. Movida pela curiosidade e pela crescente desconfiança de que há algo muito errado com os remédios distribuídos para a comunidade, ela resolverá investigar por conta própria, e o resultado será devastador. A descoberta que poderia salvar dezenas de vidas quase custará a dela. Tudo começará depois que Gerluce, preocupada com o estado de Josefa, decidirá voltar discretamente para verificar se está tudo bem, mas acabará testemunhando algo muito maior do que imaginava. Atrás da porta entreaberta, ela ouvirá cada palavra, e sua vida nunca mais será a mesma. Do outro lado da sala, Ferretti estará impaciente. "Essa velha está se tornando um problema, Arminda. Se ela abrir a boca, acaba com a gente", dirá ele, tomando um copo de uísque. Arminda responderá nervosa. "Ela é minha mãe, Ferretti. Eu não posso simplesmente deixá-la definhar." Mas o empresário, frio e calculista, cortará. "Pode sim. É simples. Corta os remédios dela. Assim ela piora rápido, fica senil, vira um vegetal, uma cenoura, um repolho, o que quiser chamar." Gerluce ficará em choque, contendo o fôlego. Arminda tentará argumentar, dizendo que a mãe não aceitaria ser privada dos remédios, mas Ferretti será ainda mais perverso. Então troca os remédios verdadeiros pelos falsos da fundação. "Não é isso que a gente faz com o resto desses doentes idiotas?" As palavras ecoarão como uma sentença. Gerluce, atônita, levará a mão à boca para não gritar. Ela entenderá, enfim, que os remédios distribuídos pela Fundação Ferretti não passam de placebos, pílulas sem efeito algum, usadas para enganar o povo humilde da chacrinha. Tentando sair dali antes que percebam sua presença, Gerluce dará um passo em falso. O salto de sua sandália enganchará em um tapete e ela tropeçará, derrubando um vaso de cristal que se espatifará no chão com um estrondo. O som ecoará pela sala como um alarme de desgraça. Ferretti e Arminda se entreolharão em pânico. "Tem alguém aí?" gritará ele, indo em direção à porta. Gerluce tentará correr, mas será flagrada no corredor, com o rosto pálido e o coração batendo descompassado. Eu só vim ver se a dona Josefa estava bem."
balbuciará a moça, tremendo. Arminda, furiosa, tentará conter o nervosismo. O que você ouviu, Gerluce? O que exatamente você escutou? Questionará. Gerluce mentirá desesperada. Nada. Eu juro que não ouvi nada. Só ouvi que estavam falando sobre os remédios. Achei que fosse sobre outra coisa. Mas Ferete, desconfiado, avançará um passo e com o olhar ameaçador, sussurrará. Não interessa se ouviu ou não, mas se abrir essa boca para alguém, você nem imagina o que eu sou capaz de fazer. A tensão será sufocante. Arminda tentará disfarçar, dizendo que foi apenas um mal-entendido, mas a expressão gelada de Ferete deixará claro que a moça está marcada. Para sair da situação, Gerluce apelará à única carta que tem, a confiança de Josefa. Nesse momento, a idosa chamará por ela, salvando-a de um possível ataque. Gerluce, venha aqui, minha filha! Gritará da sala ao lado. Arminda forçará um sorriso e dirá, vai lá, cuida dela. Depois a gente conversa. Ferete, porém, não deixará barato. Assim que Gerluce se afastar, ele se voltará para a amante. Essa aí sabe mais do que devia. Se você quiser evitar um escândalo, mantenha ela por perto. Finge que nada aconteceu. Perdoa o vaso, o prejuízo, o que for. Assim a gente vigia de perto. Arminda, assustada, assentirá. Você acha que ela vai falar? Perguntará. E Ferete, com o tom de quem dita o destino. Não agora, mas um erro, uma palavra errada. E eu mesmo dou um jeito. Nos dias seguintes, Gerluce viverá sob tensão. Cada vez que cruzar com Ferete pelos corredores da fundação, sentirá o coração apertar. Ele a cumprimentará com falsos sorrisos, enquanto a observa como um predador que ronda sua presa. Arminda, por sua vez, fingirá que está tudo bem, oferecendo-lhe café e tentando puxar conversa. Mas a mocinha saberá que é vigiada. Mesmo assim, decidirá agir. Durante as noites, ficará acordada, revisando relatórios, vasculhando fichas médicas e amostras de remédios. Seu instinto a dirá que precisa reunir provas antes que seja tarde demais. E, aos poucos, perceberá que dezenas de pacientes estão tomando substâncias adulteradas. Os comprimidos distribuídos pela fundação são falsificados, e a suposta cura que o projeto promete não passa de fachada para o enriquecimento ilícito de Ferete e Arminda. Enquanto isso, Ferete começará a suspeitar que a moça possa estar investigando. Em uma reunião secreta, ele dirá a Arminda: a mocinha anda perguntando demais. Se continuar assim, vai acabar se complicando. Arminda hesitará, mas o vilão insistirá. Ou ela está com medo, ou está planejando nos entregar. De qualquer forma, precisamos agir primeiro. O plano dele será armar uma emboscada para incriminar Gerluce. Ferete ordenará que um funcionário coloque uma caixa com medicamentos falsos na bolsa dela para que pareça envolvida no esquema. Quando o material for encontrado, a mocinha ficará em choque e todos acreditarão que ela fazia parte do golpe. Ferida pela injustiça e pela traição, Gerluce pensará em desistir, mas encontrará força em Joeli, sua filha, e em Viviane, sua amiga fiel. As duas a convencerão a não se calar. Eles podem ter dinheiro, mas você tem a verdade, e a verdade mais cedo ou mais tarde vem à tona, dirá Viviane. Determinada, Gerluce decidirá enfrentar os poderosos. Ela começará a gravar conversas escondidas, fingirá estar arrependida e se aproximará novamente de Arminda para arrancar confissões. Mas Ferete, sempre atento, perceberá algo estranho. Aquela mulher está tramando alguma coisa, comentará com Arminda, já tramando outro golpe. Em um dos capítulos mais intensos, Gerluce será surpreendida ao chegar em casa. Alguém terá vasculhado suas coisas. Em cima da mesa, uma mensagem escrita com batom vermelho. Fique quieta, ou sua filha será a próxima. Apavorada, ela entenderá que o inimigo está mais próximo do que imagina. A luta entre o bem e o mal na comunidade da Chacrinha atingirá seu ponto mais perigoso.
E Gerluce, mesmo machucada e amedrontada, mostrará que não vai recuar. O cerco se fechará de vez. Gerluce, já exausta, tomará coragem para agir. Depois de sofrer com as ameaças e humilhações, ela entenderá que a única forma de sobreviver será enfrentar Ferete e Arminda com inteligência. Sem contar a ninguém, a moça decidirá preparar uma armadilha. Fingirá arrependimento, pedindo desculpas a Arminda por ter sido curiosa demais. O tom humilde e o olhar cansado convencerão a vilã, que acreditará ter recuperado o controle da situação. Eu quero apenas o meu trabalho de volta, dirá Gerluce, disfarçando o ódio com um sorriso. Ferete, satisfeito, aprovará o pedido, mas deixará um aviso sutil. Você volta, mas lembre-se, eu não perdoo 2 vezes. O que ele não imagina é que Gerluce já terá preparado uma cilada minuciosa. Em uma pequena caixinha escondida em sua bolsa, um gravador ficará ligado, pronto para registrar as falcatruas e ameaças que o empresário costuma fazer com total impunidade. Numa noite de festa beneficente na própria fundação, Ferete subirá ao palco para discursar sobre os avanços no tratamento gratuito para os mais necessitados. A plateia aplaudirá de pé, enquanto Gerluce, ao fundo, observará em silêncio, segurando o pequeno gravador escondido. Ela se aproximará do escritório onde Arminda estará sozinha e provocará a vilã com ironia. Sabe, doutora, é admirável como vocês conseguem enganar tanta gente com essa carinha de santos. Arminda reagirá nervosa. Do que você está falando, sua ingrata? Gerluce sorrirá. De remédios falsos, por exemplo. De gente que morre acreditando que está sendo curada. A megera, percebendo o tom desafiador, perderá o controle e começará a gritar, revelando tudo o que tentou esconder. Você acha que eu tenho culpa? Eles são burros, acreditam em tudo o que a gente diz. Isso aqui é negócio, Gerluce, negócio! Berrará Arminda, sem perceber que cada palavra está sendo gravada. Nesse instante, Viviane e Casper chegarão acompanhados de policiais. Eles terão recebido o áudio gravado por Gerluce, que minutos antes enviara o arquivo pelo celular de forma anônima. Ferete, que se preparava para deixar o evento, será surpreendido pelos agentes. Senhor Ferete, o senhor está preso por crime contra a saúde pública e falsificação de medicamentos, anunciará o delegado.